Pessoal, bom dia, tudo bem? É o seguinte, hoje nós vamos falar a respeito do músico profissional, né? A polêmica é o seguinte, isso senti na pele isso aí, né? Será que só aquele que é músico profissional pode se apresentar em bares, assim, enquanto música de entretenimento, né? Então é lógico que esse é um assunto um pouco complexo, dificilmente eu vou conseguir abordar todas as facetas desse assunto num vídeo de 10 ou 12 minutos, né? Então eu vou tentar resumir aqui o meu ponto de vista o melhor que eu posso. Muito bem. A gente sabe que para algumas profissões existe o conselho, né? Por exemplo, para você ser engenheiro, você tem que ter você tem que estar inscrito no conselho da engenharia, você tem que ter lá o seu. O mesmo acontece com o dentista, com o advogado, que é inscrito na ordem dos advogados, né? O dentista, os médicos, porque essas profissões envolvem um risco muito alto, né? Ou põe em risco o patrimônio da pessoa, né? Põe em risco a vida da pessoa. Então existe um interesse público de que haja uma fiscalização a respeito dessas pessoas que exercem essa profissão, para que pessoas desqualificadas não saiam por aí, né, sob o pretexto de exercer uma profissão de qualquer jeito, não saiam por aí pondo em risco a vida das pessoas. Então ou o patrimônio, né? A vida no caso do médico, do dentista, do engenheiro, no caso, que muitas vezes pode pôr em risco a vida e o patrimônio da pessoa, né? Uma construção civil mal planejada, né? Uma engenharia mecânica, que a pessoa não faça uma máquina que possa explodir tudo de uma hora para outra. Então essas profissões existe um interesse social de que pessoas não qualificadas não saiam por aí explorando essas atividades, porque isso põe em risco a vida e o patrimônio do indivíduo. Mas teve uma época que saiu uma lei, essa lei vige ainda, né, de 1960, que regulamentava a profissão do músico, né? Aquele músico profissional que sabe ler partituras e tal, que se apresenta em orquestras e tal. Agora, isso é uma atividade artística, onde não necessariamente é colocado em risco nenhum patrimônio. É uma coisa que, é lógico que a gente pode pôr, um músico que interpretar mal uma peça, ele vai colocar em risco o patrimônio cultural daquela peça? Não, ele vai colocar em risco o patrimônio dele mesmo, né? Porque se ele interpretar mal uma peça, simplesmente aquele defeito vai recair sobre ele, porque ele não vai ser contratado mais por ninguém, né? Então é uma coisa que está mais na área do subjetivo do que na área da ética. Está mais na área do gostei ou não gostei do que na área da ética. E não há um risco ao patrimônio nem à vida de ninguém, uma atividade de um músico. Mesmo porque a gente sabe de muitos músicos que fazem sucesso e que não têm conhecimento teórico, né? A música de entretenimento, música pop, eles compõem, fazem sucesso e não necessariamente eles têm um conhecimento teórico ou são formados numa academia. Muito bem, então essa lei que regulamenta a profissão de músico, do conselho, criou a Ordem dos Músicos, se eu não me engano, criou a Ordem dos Músicos, uma lei de 1960. E para você tirar uma carteirinha da Ordem dos Músicos, basta você ir lá e provar que você sabe ler uma partitura, que você já é considerado como músico, você passa a recolher isso daí. A Ordem dos Músicos, ela traz uma tabela, né? Que até onde eu sei poucas pessoas seguem, né? Uma tabela onde está previsto alguns pagamentos e tal. Só que em 1988, no artigo 5º da Constituição, no inciso 9, é muito claro, onde diz que a expressão artística, para ela acontecer, ela prescinde da autorização, né? Prescinde da autorização e tal, que a expressão artística é livre. É livre a expressão artística independente de autorização ou de algum regramento, né? Essa é a Constituição de 88. Então eu quero acreditar que a Constituição de 88
ela não recepcionou totalmente essa lei de 1960. Então ela dá liberdade para a pessoa, enquanto expressar uma arte, e música é arte também, né? Ela trouxe essa liberdade para que a pessoa possa se expressar independentemente de autorização, ou estar inscrito em algum conselho, ou em alguma ordem que seja. Isso deu uma relativizada, entendo eu, né, na profissão do músico, ou na atividade musical. Relativizou um pouco porque ela permite, a Constituição de 88 permite que não só as pessoas que são tecnicamente formadas em música ou pertencem ou frequentaram uma academia, não só elas têm o direito de se expressar artisticamente, mas toda pessoa que tem um poder de expressão artística, mesmo que seja com seu instrumento, ela pode, independente de autorização, ela pode se expressar artisticamente. Então entendo eu, né, que alguns músicos, eu já sofri isso na pele, né, de músicos tentarem boicotar apresentações de outras pessoas que queriam tocar, alegando que só tem direito de tocar aqueles que são como eles formados em academia, né, como músico. Muito bem. Agora, o que a Constituição ela veda, né? Isso é uma infração. Quem faz isso está cometendo uma infração à lei, porque a própria Constituição autoriza, né? Agora, a partir de 1988, que qualquer pessoa, a expressão artística, e a música é arte, ela pode acontecer independentemente de autorização. Por quê? Porque a profissão do músico ela não põe em risco a vida do indivíduo nem o patrimônio, né? É uma coisa, um resultado negativo numa expressão artística musical recai sobre o próprio músico, né? E você pode simplesmente, a pessoa que vai ver aquele evento musical com aquele músico de repente que nem é acadêmico, é ele que vai buscar aquilo, né? Aquilo não é imposto para ele de nenhuma forma, e é uma coisa que está na área do subjetivo. Se a pessoa não gostar, ela simplesmente não contrata mais, ou não vai ver, ou troca de canal, ou não compra o disco. Não há um risco ao patrimônio, apenas é uma avaliação que está na ordem do gosto ou não gosto. Não há uma implicação ética para isso aí. Mesmo porque a música, em suas várias facetas, né, ela enquanto movimento artístico, ela tem as mais diversas formas. É lógico que a lei prevê que se você trouxer um prejuízo à imagem, através da sua música, se você trouxer um prejuízo à imagem de alguém ou ao patrimônio de alguém através da sua música, você está sujeito a indenizar aquela pessoa que foi prejudicada. Então existe o quê? Existe uma legislação que diz que se houver um prejuízo, né, efetivo, através de um ato ilícito, com a sua música você ofendeu a integridade ou a imagem de alguém, você tem que indenizar aquela pessoa. Então essa liberdade ela encontra uma limitação, né? Quero acreditar assim, que as pessoas não podem também pegar, sob o pretexto de ser uma coisa artística, e falando qualquer coisa de qualquer forma e causando prejuízo a terceiro, prejuízo à imagem ou ao patrimônio através da música, um dano moral, por exemplo. Então ele pode ser obrigado a indenizar aquela pessoa que se sentiu prejudicada. Mas isso a gente só sabe depois que a música, essa música, vamos dizer assim, danosa, ela é executada. Esse prejuízo advém disso daí. Agora, nessa pandemia trouxe um fato muito interessante, que muitos músicos, esse pessoal que não conseguiu, que ficou frustrado de exercer o seu ofício, migrou para outros ofícios, né? Você imagine o reverso, né? Se as pessoas, os concorrentes, as pessoas que estão resolvessem boicotar esses músicos, né? Falando, não, já que eles são músicos, que eles continuem então na música, né? E tentassem boicotar esse segundo ofício dos músicos, né? Então é uma coisa interessante que essa pandemia trouxe, esse questionamento. Mas enfim, o que eu quero lembrar então é o seguinte, que de acordo com a Constituição Federal, né, o artigo 5º, o inciso 9º, né, é livre a manifestação artística independente
de autorização, de regulamentação, e a música está encaixada nesse caso, né? Então, entendo eu que necessariamente para você se manifestar artisticamente, ou tocar o seu instrumento, você não precisa ser necessariamente um músico inscrito em algum órgão, em algum conselho, em alguma ordem, né? E você está autorizado sim pela Constituição Federal a exercer essa atividade recreativa. Logicamente, para você trabalhar numa orquestra, você vai ser submetido a um teste, né? Simplesmente, você pode até ser formado numa academia, mas se você ao executar aquela determinada peça você não for muito bem, simplesmente você não vai ser aprovado e o próximo da fila vai ser requisitado, né? Então essa é uma outra situação, penso eu, para executar uma determinada peça que exige um conhecimento técnico que o músico sem academia talvez não tenha. Mas a música enquanto manifestação artística, aquela pessoa que vai executar, ela não precisa estar vinculada a um conselho, a uma ordem, alguma coisa. A própria Constituição Federal, ela permite e autoriza essa manifestação. Então esse é só um ponto de vista meu, né, que eu estou passando aqui, porque eu já sofri esse tipo de coisa, né? Já cheguei a tocar em alguns lugares e músicos, entre aspas, músicos formados em academia tentaram boicotar, falando que não podia, porque eu não era essencialmente um músico e tal. E isso não é o que a Constituição Federal de 1988 prevê no artigo 5º, inciso 9º, que eu acabei de dizer. Então esse é um ponto de vista que eu quero deixar bem claro aqui, né? Isso também, não estou falando que é ruim o fato de você se filiar a um conselho ou ordem dos músicos. Lá existe um princípio, quero acreditar, não sei como é, onde organizados nesse tipo de ordem, nesse tipo de conselho, busca-se melhorar os direitos dos músicos. Isso é independente se você acha que esse é o meio que você tem para melhorar a sua condição de trabalho, então filie-se à ordem dos músicos e ao conselho pertinente, vá, faça sua filiação. Talvez dessa forma, se você achar que esse é o meio de você melhorar a sua condição de trabalho, faça isso. Mas isso não é uma obrigação. A partir de 1988, com a Constituição Federal, isso deixou de ser uma obrigação legal e a manifestação artística passou a poder ser exercida independente desse vínculo, né? De acordo com o artigo 5º, inciso 9º. Tá certo? Então, só que eu iria deixar claro, porque às vezes existe ainda esse tipo de pensamento, né? Mas não encontra respaldo na legislação atual. Beleza? Então, um forte abraço. Quem gostou, dá um joinha aí. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Tá legal? Obrigado, até mais.